Na aula passada falamos do princípio das gavetas de Dirichlet. Vamos amadurecer mais um pouco essa ideia. Vamos continuar falando sobre o princípio das gavetas de Dirichlet, ou também conhecido como princípio das casas dos pombos. Outra maneira de aplicar o princípio das gavetas de Dirichlet seria a seguinte. Se n objetos são colocados em m gavetas, onde m é menor que n, então o número de gavetas é menor que o número de objetos. Eu tenho mais objetos do que gavetas. Então, pelo menos uma gaveta contém pelo menos a parte inteira de n-1 sobre m mais 1 objetos. Parece difícil, né? Mas vamos fazer uma observação para facilitar isso. Ó. Essa notação que está aparecendo aqui ó, entre colchetes, a parte inteira de x, isso significa o maior número inteiro, então você vai ter o maior número inteiro menor ou igual a x, menor ou igual a x. Por exemplo, olha, se eu pegar assim, ó, 2,1. Isso aqui eu vou pegar a parte inteira de 2,1, que é 2. Lá no nível médio chamava isso aqui de característica. Por exemplo, ó, a característica de 4,5. A característica de 4,5 é o maior inteiro menor ou igual que 4,5, que vai ser 4. Ó, a parte inteira de 5 é o próprio 5. A parte inteira de 5,2 também é 5. Então, essa anotação, quando tiver entre colchete, é o maior inteiro menor ou igual ao número que está dentro do colchete. Então, eu estou dizendo que se você tem n objetos, e esses n objetos são colocados em m gavetas, tem mais objetos do que gavetas, tá? M é menor que n. Então, pelo menos uma gaveta contém, pelo menos, n-1 sobre m mais 1 objetos. Interessante, né? Como eu poderia demonstrar isto? Vamos fazer uma demonstração por absurdo, só para a gente treinar. Então, vamos demonstrar por absurdo. Então, aqui, vamos demonstrar por absurdo. Como eu demonstro uma coisa dessa por absurdo? Bem, para demonstrar, suponha que cada gaveta, contém no máximo, cada gaveta contém no máximo a parte inteira de n-1 sobre m. A parte inteira de n-1 sobre m. Aqui é m, embaixo. Objetos. Se cada gaveta contém no máximo n-1 sobre m objetos, eu posso dizer então assim, ó, sendo assim, dessa maneira, o número máximo, sendo assim, o número máximo de objetos será
Bem, você tem M gavetas. Se nessas M gavetas eu tiver a parte inteira de n-1 sobre m objetos em cada uma delas, eu teria o m vezes esse número. Mas observe que essa parte inteira de n-1 sobre m é menor do que n-1 sobre m. Isso é menor ou igual que o m vezes, como essa parte inteira, isso aqui é a parte inteira deste valor, então é menor ou igual que o m vezes esse valor, n-1 sobre m. Você pode cortar o m com m. Isso aqui vai dar n-1. Quer dizer, e n-1 é menor que n. Isso é um absurdo. Opa, esse negócio aqui, ó, é um absurdo. Eu não posso ter um número menor do que n, pois eu tenho n objetos. Você lembra lá? Olha, aí disse que nós temos n objetos. E eu cheguei que o número de objetos, é menor que n. Então, isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Pois existem, você sabe que existem n objetos. Logo, o número de objetos não pode ser menor que n. Isso quer dizer que em cada gaveta não pode existir no máximo a parte inteira de n-1 sobre m objetos. Não pode existir essa quantidade. Logo, isso quer dizer que existem mais do que esse cara aqui. Logo, podemos afirmar que pelo menos uma gaveta possui esta quantidade n-1 sobre m, a parte inteira disso, mais um objeto. Como queríamos demonstrar. Tranquilo, tranquilo? Então, assim, nós demonstramos esta versão do princípio. Assim, demonstramos essa versão do princípio. Vamos ver uma aplicação disso? Vamos lá. Veja uma aplicação. A aplicação seria a seguinte. Um exemplo. Em um grupo de 55 pessoas, podemos afirmar que pelo menos 5 dessas pessoas nasceram no mesmo mês. Olha a afirmação que nós podemos falar. Em um grupo de 55 pessoas, podemos garantir que pelo menos... Podemos garantir que pelo menos 5 dessas pessoas nasceram no mesmo mês. Ora, então, como eu poderia demonstrar isso? Solução. Para demonstrar isso, vamos escrever aqui que você acaba arrumando a sua cabeça. Ó. Basta considerar as pessoas como sendo objetos. Nesse caso, o n é o número de objetos e será igual a 55. E os meses como sendo as gavetas. Os meses vão ser as gavetas. Nesse caso, como no ano nós temos 12 meses, o m é igual a 12. Observa que o m é menor do que o n. Assim teremos, vem, aquela fórmula. Olha essa fórmula, então. Teremos essa fórmula, a parte inteira de n-1 sobre m mais 1 objetos.
Então, teremos aí, aplicando aquela fórmula que nós vimos, que diz que n-1 sobre m, essa parte inteira, mais 1, pode ser calculada como sendo, o n é 55, menos 1 sobre 12. Olha, isso aqui vai dar, então, a parte inteira de 54 sobre 12. Aqui, ó, mais 1, né? Mais 1. Mais 1. Então, isso aqui mais 1. 54 dividido por 12 é 4,5 mais 1. E a parte inteira de 4,5 é 4 mais 1. E isso é igual a 5. Então, que conclusão que a gente pode garantir, que a gente pode afirmar? Podemos afirmar que pelo menos 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas nesse grupo, né? Nesse grupo, 5 pessoas nesse grupo nasceram no mesmo mês. Nasceram no mesmo mês. Pelo menos 5 pessoas nesse grupo nasceram no mesmo mês. Podemos afirmar que pelo menos 5 objetos estão na mesma gaveta. É interessante, né? Espero que você tenha acompanhado isso daí. Mas vamos voltar daqui a pouco a outras questões como essa. Então, o que eu quero deixar claro é que o princípio fundamental da contagem, ele poderá ser aplicado dessa maneira. Parece uma coisa um pouco difícil, mas com exercícios você vai fixar bem isso daí.